Olá, alunos. Professor Gleison, nosso curso de conjuntos sobre a teoria dos conjuntos, e esse é o nosso 15º vídeo. Nele nós vamos falar dos dois últimos conjuntos que estão faltando ao princípio, que são os conjuntos dos números irracionais e reais, que são os conjuntos que nós vamos estudar neste ano. Depois, no decorrer do seu curso e na sua jornada comigo aqui no IFRO, você vai verificar que existem outros conjuntos e nós vamos, no final, trabalhar com mais um conjunto numérico existente. Então, o conjunto dos números irracionais. O que é o conjunto dos números irracionais? Lembra-se quando a gente falou dos racionais e que nos racionais as pessoas queriam preencher esses espaços entre os números inteiros? Então, começaram a criar as frações que dão as dízimas periódicas ou os racionais finitos, né? Exatos. Então, o que acontece? Quando eles começaram a fazer isso, perceberam que ainda existiam números, buracos nessa reta que não podiam ser representados pela descrição dos racionais, que é o quê? Um número inteiro dividido por outro inteiro. E aí, quem estudou e viu, descobriu esse segredo foram os pitagóricos, né? Aqui temos a foto do Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras. Foram eles que perceberam. E da maneira mais simples possível. Se você pegar um quadrado e for calcular uma área de lado x, e essa área for igual a 2 e você quiser descobrir qual é o quadrado, né? Um quadrado que tem área igual a 2 metros quadrados. Então, o quadrado, a área de um quadrado é o lado vezes lados, ou lado ao quadrado. Então, se é x ao quadrado. E esse resultado dessa área tem que dar 2 metros quadrados. Quando você vai resolver isso, você sabe que se aqui está multiplicando por x ao quadrado, você passa para o outro lado em forma de raiz. Então, o resultado disso será a raiz quadrada de 2. E os pitagóricos foram tentar resolver essa solução por meio de frações e não conseguiram. Então, eles perceberam que existia um tipo de número que não poderia ser representado por frações. E esses são os números que nós conhecemos como irracionais. Por que tem esse nome? Olha, os racionais são aqueles que têm razão, ou seja, podem ser representados por uma fração. Os que não podem, eles, para usar a piada pronta, eles chamaram de irracionais. Então, os irracionais, como a raiz de 2, se você observar, ele é infinito, tá aqui os 3 pontinhos, mas ele não tem período. Cadê o período desse danadinho? Não tem. Por isso que ele é irracional. Se ele tivesse período, o que acontece? Igual esses aqui, ó. Se ele tivesse período, ele era racional e poderia se encontrar a dízima dele, a geratriz dele. Como ele não tem período, não tem como resolver daquela forma. Então, foi-se conhecido aí os números irracionais. Então, o conjunto dos números irracionais é basicamente composto por raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos. E pela própria definição, raízes cúbicas também de números que não são cubos perfeitos. Por exemplo, raiz quadrada de 3 é irracional, menos raiz quadrada de 8 é irracional, raiz quadrada de 2 dividido por 2 é irracional. Olha, se a raiz quadrada de 2 já era irracional, dividir ela por 2 não vai mudar esse conceito. 4 dividido pela raiz de 7 é irracional. Então, os números irracionais, como você pode perceber, também são infinitos. Existem duas razões A sobre B que representam números irracionais, por incrível que pareça. Uma delas, é a mais famosa, é o número π. O número π, que é o resultado da divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, dá um número irracional, que é 3,1415, e esse número vai para o infinito e além. Então, ele também é um irracional. E aqui você tem várias outras representações de irracionais. Tem um outro número também muito famoso, que é o φ. O número φ, o número da regra de ouro, ele também é irracional. E depois eu vou deixar uma pesquisinha para vocês fazerem sobre ele. Então, quando é que um número é racional? Racional. Ele é racional quando ele pode ser representado por uma divisão de uma fração A sobre B, cujo resultado será um decimal exato ou será uma dízima periódica, ou seja, um número infinito, mas que repete um período. Se essa divisão ou esse número que você encontra ele é infinito e não tem período, ele é irracional e representado pela letra I.
Quando se criou o conjunto dos irracionais, que se descobriu ele, os conjuntos passaram a ter uma ruptura. Por quê? Se você observasse como a gente vinha representando antes, cada novo conjunto que surgia, ele acolhia, né, os anteriores. O natural surgiu, aí veio os inteiros, acolheu o que o natural tinha e fez uma parte dele. Aí veio os racionais, acolheu os naturais, os inteiros e os naturais e acrescentou mais um pouco. Mas isso não serve para o irracional. O irracional não aborda esses outros números. O número natural ele não é irracional, porque para ele ser irracional ele tem que ser infinito e não ter período. E aí foge todas as definições anteriores. Então se criou, a partir disso, um conjunto maior chamado de reais. Esse conjunto não trouxe nenhuma contribuição, ele só juntou a parte que era irracional com a racional. Então, por definição, o conjunto dos números reais é a união do conjunto racional com irracional. Ou seja, todos os números que podem ser divididos por frações, representados por frações, que são decimais exatos ou periódicos infinitos, com os números que são infinitos e não têm período, juntos formam os reais, que é o conjunto maior pelo qual a gente trabalha. E aí, como definido nos conjuntos anteriormente, os reais têm as mesmas características. Temos os reais não nulo, reais não negativos, reais positivos, reais não positivos e reais negativos. E a reta real passou a ser preenchida por um completo. Bacana, não? Então, e aqui a gente termina nossa explanação sobre os números, os conjuntos numéricos. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar com intervalos e estamos caminhando para os vídeos, para o fim do nosso curso sobre conjuntos. Valeu e até o próximo vídeo.